Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre as emoções. Vamos conhecer os complexos. Para começar, já vamos trazer o pensamento de Carl Gustav Jung. Nos diz Jung, os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos arregados de emoções. Quanto maiores são a emoção e o campo de associação, mais forte é o complexo. Os complexos contêm o poder impulsionador da vida psíquica. O que são complexos? São agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoções, como nos diz Carl Gustav Jung. Passamos por determinadas provas da vida, nessa encarnação e em várias, e essas provas geram em nós cargas emocionais muito fortes. E ao reencarnarmos, esquecemos os fatos, mas a memória emocional desses fatos são despertadas através de provas semelhantes pelas quais passamos. E quanto maior a carga emocional, mais forte é o complexo, como nos disse Jung. Por exemplo, imaginemos que alguém sofreu muito por rejeição afetiva. E essa prova não foi bem suportada por essa pessoa. Imaginemos que essa pessoa perdeu a memória dos fatos. Imaginemos que essa pessoa vai passar por provas que denotam também rejeição afetiva. Quando ela passar novamente por essas provas, uma explosão de emoção vai tomar conta do seu campo emocional. É isso que chamamos de complexo. E aí nos diz Jung novamente, vamos acompanhar o pensamento de Carl Gustav Jung. Todo mundo tem complexos. Eles tornam-se patológicos apenas quando pensamos não possuí-los, porque é então que eles nos possuem. Necessitamos aceitar que possuímos complexos. Quando aceitamos isso, o próximo passo é identificá-los. E para identificá-los, precisamos verificar as provas que geram em nós um desequilíbrio emocional. Temos que relacionar tudo que gera em nós raiva, medo, tristeza e assim sucessivamente. Podemos vigiar também as situações que geram em nós angústia, ansiedade, irritação, nervosismo. Depois estudar o porquê ficamos nesse estado de alma toda vez que passamos por essas provas. Em outras palavras, identificar os sentimentos. Pois, como nos disse Jung, todos nós temos complexos, todos nós temos desequilíbrios no campo afetivo, no campo emocional. Vamos trazer agora o pensamento de Joana de Ângelis. Ela nos diz: nas personalidades instáveis, normalmente os complexos psicológicos assumem as responsabilidades pelas ocorrências problematizantes. Olha o que nos diz a benfeitora. Quando não construímos o hábito de se observar, vivemos reagindo a tudo. A nossa maneira de ser se torna uma personalidade, como ela nos diz, instável, porque variamos com muita facilidade o nosso equilíbrio emocional. Na mesma hora estamos, por exemplo, alegres, mudamos o nosso estado de humor e ficamos rancorosos. Por que isso acontece? Exatamente porque na vida de relacionamento, de interação, de convivência, a faculdade de percepção de valores é uma faculdade, nós falamos do sentimento, vai identificar esses valores com uma rapidez imensurável. E como não temos o hábito de nos observar, deixamos o nosso estado de humor mudar, variar,
pois nós não identificamos o sentimento, aquele valor, no momento e aquele valor é despertado em nós. Então a emoção nos toma conta, nós alimentamos aquilo e aí desequilibramos o nosso estado de humor, né? Aí nós vamos trazer agora o pensamento de Carl Gustav Jung, para que possamos compreender. Nos diz Jung, os complexos interferem nas intenções de vontade e perturbam a performance consciente. Eles aparecem e desaparecem de acordo com suas próprias leis. Numa palavra, os complexos se comportam como seres independentes. Olha o que nos diz Jung. Essas energias emocionais, afetivas, interferem nas decisões, nas nossas ações conscientes. Essas energias são independentes do ego, da pessoa, da personalidade encarnada. Elas surgem e invadem a consciência de nós, de espíritos encarnados, sem serem convidadas. É por isso que temos dificuldade em mudar um comportamento. Falamos assim, né? Hoje eu não vou reclamar da vida e das situações. E na primeira prova nos pegamos reclamando. Por que isso acontece conosco? Porque em uma decisão, a vontade tem que estar revestida do desejo. O ego ignora o self, ou seja, nós ignoramos e nós não somos somente o corpo. Nós temos uma vida espiritual. Nós somos muito maior. Nós temos um crescimento e nós não conseguimos nem mensurar. Temos muitas vivências, muitas encarnações. Alguns comportamentos estão ligados a determinados prazeres que nós tivemos. O espírito, e somos, né, repete o comportamento por sentir prazer. E aí o ego, ou seja, a consciência está encarnada, ainda muito limitada, desconhece as necessidades do próprio ser espiritual que é. Não adianta querermos mudar o comportamento viciado sem analisar o prazer que sentimos em novos valores, para que esses novos valores mude os comportamentos, né? E aí é o grande desafio do autoconhecimento. Nós precisamos identificar em nós o que nos está dando prazer. O porquê nós estamos tristes, o porquê sofremos com aquela situação, o porquê o desânimo vem em algumas atividades. E aí nós falamos assim, eu quero fazer tanto tal situação, ou tal atividade, tal trabalho, isso enobrece, mas aí dá um vazio, um desânimo, e nós não sentimos valor, prazer, melhor dizendo, e aí desistimos daquela tarefa e poderia enobrecer e fazer, e nós cresçamos, né? E aí nós precisamos identificar quais são os sentimentos. Porque ainda o sentimento está contrário àquelas situações. E aí exige de nós um esforço imenso para vencermos essas barreiras. Vamos dar prosseguimento para melhor entendermos um pensamento de Joana de Ângeles. Então, nos diz a mentora, nesse empreendimento de ascensão inevitável, o ser depara-se com as construções do seu passado nele esculpidas, e se exteriorizam a miúde, afligindo-o, limitando-o. Vamos compreender o que a mentora nos diz. Nessa subida do nosso crescimento moral, há muita imoralidade esculpida em nossa alma. São construções antigas, caminhos tortuosos que seguimos em encarnações passadas e nos davam prazer. E hoje essas energias aparecem em nossas atitudes como filhas de nossa própria alma. E não adianta renegar e menosprezar as nossas filhas, as nossas crias. O que precisamos é educá-las.
Então, quando uma atitude, um comportamento tomar conta de nós, enquanto ego, enquanto personalidade limitada e somos, não adianta querermos negar, reprimir a situação. É preciso iniciar um estudo sobre esse comportamento, identificar a intenção real do espírito e somos, e começar um diálogo fraternal com essas imperfeições. Olhar para dentro de si e perguntar francamente: se eu não quero e não desejo vivenciar mais esse sentimento, essas emoções, esses comportamentos, o porquê esses comportamentos se repetem em mim? Isso nós devemos perguntar e criar, melhor dizendo, ouvidos de ouvir a alma, e aí nós vamos compreender o porquê. Vamos trazer o pensamento de Verena Este. Ela nos diz assim: se o complexo é tocado, reagimos de modo exageradamente emocional. Demonstramos uma superreação, porque não reagimos apenas à situação atual, mas sim a todas as situações semelhantes que tivemos no decorrer da vida. Aí a psicóloga Verena Este já deixa bastante claro que as nossas reações já exageradas não é somente da situação atual e a motivou, mas também de situações semelhantes às quais vivenciamos no passado. E os benfeitores espirituais nos ensinam e nós reagimos exageradamente, não só às situações dessa vida, como também às situações que passamos em outras vidas. Por exemplo, vamos supor que temos 2 filhos. E um desses filhos é um filho muito rebelde, apronta muito, dá muito trabalho para nós, exige muita tolerância de nós. E nós temos muito carinho para ele, temos muita tolerância, nós conseguimos manter um bom equilíbrio. E o outro filho não dá tanto trabalho assim, é mais tranquilo, mas esse filho é tranquilo. Se ele deixar aí um copo no chão, por exemplo, nós já ficamos muito nervosos, esbravejamos, a nossa atitude para com ele já é diferente. E aí a gente não compreende essa reação nossa, porque, ao nosso ver, o sentimento para ambos os filhos é igual, mas nós devemos olhar para dentro de si. Muitas vezes são situações do passado, mas o importante não é sabermos os fatos, aquelas situações que passamos no passado. O importante é procurar entender, compreender quais são os sentimentos, quais são os valores e eu estou manifestando em mim. Eu preciso trabalhar esses valores, não importa o que passamos no passado, O importante é o hoje, o importante é compreendermos as nossas reações. Vamos dar prosseguimento ao pensamento da benfeitora, onde ela nos diz assim: esses conflitos que permaneciam adormecidos assumem o comando da personalidade, produzindo dificuldades no paciente para conseguir um edificante relacionamento entre o ego e o self, a prejuízo dos anelos superiores do pensamento. Então, a benfeitora Joana de Ângeles nos fala dos conflitos que permanecem adormecidos, ou seja, passamos por várias situações conflitantes nessa encarnação e em várias outras, E julgamos, e nós vamos julgando, e tudo aqueles conflitos que nós passamos é dessa vida, mas sabemos como espírita e somos, e os conflitos não são só dessa vida, são de muitas e muitas encarnações. E nós vamos jogando tudo isso para o inconsciente,
sendo e não superamos esses conflitos. E por não superar os conflitos, né, nós vamos criando esses condicionamentos, esses complexos. Muitas vezes nós falamos assim, né? Nós superamos tal situação, eu já perdoei, eu já lido com essa situação, né? Já consigo trabalhar esse valor muito bem, né? Por exemplo, se passamos por uma rejeição, um abandono afetivo na vida, e aí ganhamos experiência, dizemos e superamos a situação. Mas se algo ou alguém e convivemos, seja em um relacionamento amoroso, de amizade, demonstrar por aproximação afetiva para conosco, né, nós vamos reagir de forma exageradamente àquela situação. O porquê isso acontece, né? Nós devemos prestar atenção. Então nós não digerimos muito bem aquela situação e nós achávamos, né, e tínhamos trabalhado, né? Quando a prova apresenta novamente, nós reagimos da mesma maneira. Vamos trazer mais um pensamento da benfeitora. Ela nos diz assim: toda essa energia de portador inconsciente pode ser analisada para edificação de si mesmo, superação dos medos e perturbações dos fantasmas do cotidiano, e responde pela insegurança e pelo desequilíbrio emocional do indivíduo. Olha o que nos diz a benfeitora Joana de Ângeli. Toda essa energia está em desequilíbrio em nossa alma, pode ser analisada para a cura da própria alma. Porque a insegurança, os medos, os ciúmes, os conflitos internos demonstram que a consciência do ego está em desacordo com a consciência do próprio espírito. E isso já é um indício de que o espírito encarnado, ou seja, a pessoa, já deseja a transformação. Disse-nos Jesus: arrependei-vos, por é chegado o reino dos céus. Arrepender é aí em si, é tomar consciência e caminhar em busca da construção, da edificação dos valores morais na própria alma. Quando nós, enquanto espírito e somos, vamos tomando consciência daquilo e devemos mudar, quando nós vamos tomando consciência e devemos mudar, isto é muito bom, pois aí nós vamos unindo forças, nós vamos caminhando em prol dessa mudança. A nossa aula já está chegando ao fim. Nós agradecemos, como sempre, a todos eles que estão nos assistindo, divulgando o trabalho da benfeitora espiritual, e o Deus de bênção nos abençoe, o Cristo nos ilumine. Até uma próxima aula.